O programa Ateliê conversa hoje com Edgar Oliva, pintor e fotógrafo. Edgar, vamos começar por um lado inusitado para um artista. Okay. Você é formado em biologia e ensinou e foi pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz antes das Belas Artes. Exatamente. Da Faculdade de Belas Artes. Me fala desse universo de ser biólogo. Bem, foi um universo meio de conflito, digamos assim, de afirmação como profissão, como um profissional, um futuro profissional da área de saúde, de ciências naturais. Sempre tive dentro de mim, desde a minha infância, essa aproximação para com a natureza. E na oportunidade que eu fiz o primeiro vestibular, eu fui para as ciências naturais. Mas já gostava de desenhar desde criança, já experimentava um pouco da pintura com lápis de cores, depois cheguei até as tintas no momento em que eu estava já no curso de biologia. Formei-me em biologia, mas já com um conflito, ser biólogo ou ser artista. Na oportunidade eu conheci o nosso grande Clarivaldo Prado Valadares, no Rio de Janeiro, e numa conversa na casa dele no Rio, ele olhou meu trabalho e disse assim: bom, você tem um bom traço, é um bom colorista, sabe se expressar com a arte, mas tem um detalhe, você quer ganhar dinheiro ou você quer arriscar ser artista? Eu digo que eu quero arriscar ser artista. E o conflito foi aumentando, né, em relação a ser biólogo ou ser artista. Passei a trabalhar, assim que eu me formei, passei a trabalhar na Fundação Gonçalo Muniz aqui em Salvador, que é uma extensão da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, né, como bolsista, pesquisador, assistente de um pesquisador na área de ciências médicas com a leishmaniose no município de Jacobina. Então íamos para Jacobina para coletar material e na oportunidade eu já fotografava, né, aproveitei, fotografava as paisagens, as pessoas, as matas, né, as grotas que eu entrava para coletar o mosquito, né, para a pesquisa de laboratório. E então a fotografia de campo e a viagem começou a tomar corpo nesse momento. Ela, claro, aconteceu quando eu era estudante de biologia, clicando com a minha primeira câmera, que foi uma câmera da minha mãe. A minha professora orientadora disse: eu gosto das suas fotos com essa câmerazinha, você vai usar agora esta câmera maior. E eu perguntei a ela: como é que eu uso isso aqui? Ela disse: você faz a fotometria neste pequeno botão, ajusta o foco e clica. Eu fiz aquilo com um certo receio. E quando o filme foi revelado, eu gostei do resultado e eu pensei: quando eu me formar, vou comprar uma câmera dessa. Segundo o salário, eu comprei a câmera fotográfica. Então eu pintava e desenhava e o conflito aumentava, né? Você dava aula, né, na escola pública, né, de noite? Exatamente. Assim que eu terminei o curso de biologia, eu tive a sorte de quê? De ter preenchi uma vaga de um primo meu na escola pública aqui em Salvador, João Florencio Gomes, lá na Ribeira, e trabalhava durante o dia na Fiocruz. Tá? Quando eu saí da Fiocruz, eu continuei só com o ensino da biologia. Eu fiquei só 8 meses na Fiocruz. Saí por vontade própria, não realmente percebi que não era minha trabalhar na área de saúde, ciências médicas. E fui trabalhar à noite dando aula de biologia e durante o dia eu trabalhava com as pinturas. Daí não parei mais, né? Então aí veio a pintura, fui crescendo, procurei entrar na Escola de Belas Artes para poder me atualizar, aprender mais, adquirir novos conhecimentos e daí eu deslanchei, né, no processo da pintura. Nesse processo aí da saída de biologia, entrada em Belas Artes, tem um episódio interessante de conversa familiar, né? Uhum. Você sim, e seu pai, você e sua mãe. Claro, né? Eu tive que chamar a família e falar: eu não vou ser mais biólogo, eu vou ser artista. Então foi como puxar o tapete deles, né? E meu pai perguntou: e esses anos todos que eu investi? Eu disse a ele: você não vai se arrepender, tenho certeza, né? Então ele me cedeu inclusive uma sala que ele havia comprado aqui em Salvador para ele montar o futuro consultório, a futura clínica odontológica dele. Eles moravam no interior. Eu passei a trabalhar lá, não tinha luz elétrica, eu só precisava ficar lá até as 4 da tarde, depois eu tinha que ir para casa, tomar banho e dar aula. E na conversa com ele, depois dele chorar e etc., meu pai disse assim: ok, pegue no pincel, vamos ver o que é que vai dar, né? Então eu empenhei, realmente, assumi o compromisso. Eu já tinha um currículo razoável como biólogo, né? Poderia ter conseguido realmente
entrar na cadeira acadêmica, já ser um doutor aposentado hoje, né? Mas eu estou um artista em ativa. Então, aí vem Belas Artes. Aí vem Belas Artes. Belas Artes, você cursa Belas Artes, mas larga também, né? Exato. Larga. Quando eu chego em Belas Artes, eu entrei em Belas Artes, eu pensava assim, eu já tenho um diploma, já sou professor, já posso dar aula, posso me virar. Então aqui eu quero aprender algumas técnicas, tá? Mas fui gostando, fui ficando com o curso até que eu fui para a Alemanha. E no final dos anos 80, um alemão comprou algumas obras na minha mão para a coleção dele, me convidou a ir lá fazer uma exposição, eu fui para passar 3 meses, fiquei 1 ano e meio. Nesse processo, greve da UFBA, eu retorno em final de 91, tentei retomar o curso em 92, mas eu não tinha mais o pique da Belas Artes, né? Então eu deixei a faculdade e fui seguir carreira sem terminar o curso. Não esperava retornar para a universidade, como aconteceu 12 anos depois, de não ter tido pouco contato com a EBA, mas a pesquisa na pintura e na fotografia posteriormente me levou de volta à vida acadêmica. Aí você tem uns cursos, tem um curso que chama a atenção no seu currículo, é Potenciais da Imagem. Exato. Que aí é o retorno. É o caminho da fotografia. É, né? O caminho da fotografia, né? Nesse interim, quando eu já saí do estado das aulas de biologia para as aulas de pintura no MAN, eu fui ao MAN para conseguir uma pauta para a exposição e lá eu fui convidado a trabalhar também nas oficinas do MAN. Então eu passei a dar aulas de oficina no MAN à disposição, né, da Secretaria de Educação para a Secretaria de Cultura. Trabalhei no MAN durante 10 anos e nesse interim eu viajo à Chapada Diamantina e chegando lá eu registro os presépios na casa das pessoas, foi período de final de ano, fui passar um ano novo lá. Registrei com filme fotográfico, com diapositivo, que é o slide, e quando a fita foi revelada, eu percebi que ali havia uma potência enorme, né, no sentido antropológico, visual, da imagem e no sentido cultural também. Então eu disse, eu não posso perder isso, né? Então alguém tem que registrar isso. E essa primeira exposição sua, que é fruto disso, que é Altares Enraizados, né? Religiosidade e estética no imaginário popular da Chapada Diamantina? Exato. Não foi bem uma exposição, foi o primeiro título do projeto, tá? A intenção do projeto da pesquisa dos presépios era apenas fazer um livro. Eu queria fazer um livro sobre a Chapada Diamantina, mas não um livro com paisagens, com pessoas, né, com flores, tá? Como outros tantos que a gente conhece, mas eu queria buscar um diferencial, eu encontrei nos presépios. Então eu bolei esse primeiro título, que é a arquitetura repete, por favor, que até já esqueci. Altares Enraizados, religiosidade e estética no imaginário popular da Chapada Foi Diamantina. o primeiro título, é enorme o título, por isso que eu esqueci. Né? Ele foi mudado. Documentário fotográfico, em áudio, em vídeo. Em áudio, vida, entrevistas. Sobre a oralidade, a estética e os processos de criação dos presépios. Exatamente. Eu acho que foi até o projeto que eu enviei para o Faz Cultura, foi mais ou menos isso aí. Né? Então, disso aí, uma aluna minha no MAN disse, olha, vai ter uma especialização na UFBA que é uma oportunidade para você se aprofundar nesse assunto. Então eu fui lá na Faculdade de Ciências Humanas, Filosofia e Ciências Humanas, me inscrevi, fui aceito na especialização, cursei, fui bem nas avaliações, eu fui o melhor aluno, a melhor nota, né? A defesa também foi bem bacana. Daí eu já estava de novo envolvido com a questão acadêmica, com os estudos, me interessei muito em estudar a questão da estética, né, da imagem e parti já para o mestrado imediatamente e aconteceu também simultaneamente o concurso para a Escola de Belas Artes. Tudo começou a se encaixar. Então foi realmente, eu digo que o menino Jesus dos presépios foi o responsável por me trazer de volta para a universidade. Né? É onde eu estou hoje. E esse mestrado versou sobre... Os presépios também, o projeto dos presépios. Né? É aí que eu realmente me aprofundo. Na especialização, eu estudei o presépio no contexto mais sociopolítico. E no mestrado, eu estudei o presépio no contexto mais estético, no processo criativo daquelas mulheres que criam os presépios. Né? Então, um foi dado uma conotação política, porque eu percebo no presépio
uma paisagem muito política de desejos, de sonhos irrealizáveis ou realizáveis, né? As reclamações que eu ouvi também das pessoas em relação à classe política, né? Dos municípios. Então aquilo estava lá, né? O desejo da casa, o desejo de uma vida melhor, etc. É expresso também no presépio. Então ele não tinha só a função religiosa, ele tem também uma função sociopolítica dentro do presépio, tá? Então isso me interessou. Então isso eu trabalhei dentro desses termos na questão da especialização. No mestrado não, eu voltei para os processos criativos, né? Estéticos e formais do presépio. O professor de biologia se tornou professor da Escola de Belas Artes. Exato. A oficina do MAMB e depois a Escola de Belas Artes. Exato. E também dentro da escola com outras funções, de coordenar a Galeria Canizares, de ter outras atividades dentro, que é o que você hoje em dia exerce profissionalmente Exato. e academicamente, né? É ser professor da escola, né? Foi coordenador do curso de bacharelado? Do colegiado. Do colegiado. Do colegiado de artes plásticas, exato. É aquela coisa, a gente faz o concurso para ser professor, depois descobre que tem que ser administrador também. Bem, aí a gente não tem muita experiência de administrador, tem que aprender dentro da própria escola, né? Que é muito interessante, foi muito rico. Eu digo assim, foi um presente de grego que me deram. Quando eu acabei o mestrado, tome aqui agora o colegiado, tome conta da escola. Aí eu fui entender a engrenagem daquilo que no passado eu rejeitei, eu tive que pegar o bolo, sabe? E descascar esse bolo, quer dizer, entender o que é o curso, entrar pelos caminhos do curso, né? Isso é muito importante para quem trabalha na universidade. Daí você percebe que não é o administrador, somente o pedagogo, né? O economista que tem que administrar uma escola, é o professor. O que é que eu vou ensinar? Eu tenho que dizer o que é que eu quero ensinar. A disciplina, o conteúdo, isso é muito importante. E isso está dentro do colegiado. É o colegiado de curso que define isso. Tem um coordenador. Conhecer, ter a relação mais próxima com o aluno. Não só os alunos da sala de aula, mas todo o conjunto, todo o contexto da escola, né? Então você passa a compreender mais esse mecanismo, professor, aluno, instituição, funcionário, etc, etc. Foi muito bom, foi muito importante. Nós temos toda uma geração de artistas baianos jovens que passaram pelas oficinas do MAMB. Você é de uma geração da Escola de Belas Artes. Eu estou fazendo esse paralelo porque esses dois lugares tiveram uma ebulição muito grande, né? A atividade não era simplesmente uma atividade de ensino, mas de viver a sua pintura, a sua escultura, a sua fotografia, as coisas nesses dois ambientes. Exato. Como é que anda o ensino hoje na Escola de Belas Artes? Olha, eu tenho percebido mudanças grandes, né? Nessa era tecnológica que a gente está vivendo, eu tenho percebido mudanças no próprio comportamento do aluno. Eu passei 4 anos fora, afastado para o doutorado, e para mim tem sido agora, nesse segundo semestre, depois do retorno, já estou me habituando mais, tá? O ensino da Escola de Belas Artes, a Escola de Belas Artes hoje encontra-se, posso dizer quase com certeza que com 90% do seu corpo docente, né, renovado, né? São professores mais jovens em relação à época que eu estudei. Alguns ainda permanecem lá, mas estão já também no final, tá, do seu tempo de trabalho na escola. E com isso, claro, leva a uma renovação. A gente tem lutado muito para a escola se atualizar. Ela tem ainda algumas amarras, né, no passado acadêmico, mas isso com o tempo, com calma que a gente vai mudando essa forma de ensinar e o que ensinar também para o aluno. O professor ele tem a obrigação de se atualizar. Isso é importante, ele não pode ficar preso ao passado, tá? Então ele tem que se atualizar, tem que se adaptar a essa nova linguagem tecnológica, também claro que preservando aí as raízes, né? Eu ainda ensino fotografia química. Enquanto tiver química e papel na praça para a gente comprar e trabalhar com o aluno, é importantíssimo porque o comportamento do aluno é diferente. Hoje mesmo eu fiz a primeira aula de química fotográfica no laboratório, então você percebe a expressão do aluno quando ele vê a imagem dele nascer ali do papel, tá? Eu também já adaptei a aula ao celular, sabe? Eu vou fazer fotografia colorida, os filmes são vencidos, é difícil revelar. Turma, a composição, eu já dei aula de composição, já dei aula de saturação, de contraste de cor. Pega o celularzinho, que é mais prático, e traz para cá, a gente analisa.
se tornou muito mais prático nesse sentido, mas preservar a raiz da fotografia também é importante. Eu me ressinto muito, no caso da Escola de Belas Artes, do muro entre a comunidade e a escola. Isso já foi quebrado algumas vezes e volta outras vezes a existir. Quer dizer, como é que está isso de não ter muro, né? Ser a escola aberta para todo mundo desfrutar do que está sendo posicionado ali dentro, inclusive numa atualização para a comunidade, porque a comunidade pouco sabe das pesquisas e de todo o trabalho que tem dentro das artes plásticas atualmente. Então seria uma forma também... Esse muro, ele é quebrado quando, eu não vou dizer todos os professores, que seria muito difícil administrar isso, mas quando boa parte do professor, pesquisador que atua, né, como artista, como professor, ele se fixar mesmo no tripé que é a universidade, que é o ensino, a extensão, né, e a pesquisa, tá? É ensino, pesquisa e extensão. O que é a extensão? A extensão são cursos que a gente organiza, voltado principalmente para o público externo. Porque o aluno que está lá dentro, até o da própria universidade de um outro curso, ele tem a chance de fazer uma disciplina com a gente. Eu tenho alunos do curso de medicina, de curso de geografia, já tive, tá? Do curso de dança, de teatro. Hoje na atualidade, eu estou com 3 alunas do BI de saúde. E elas estão encantadas com fotografia. Elas estão fazendo um trabalho voltado para o corpo, né? Com perspectivas futuras de aplicar isso na profissão como futuras médicas ou enfermagem, etc. Então, a comunidade, esse muro pode ser corrompido, ele deve ser rompido com essas extensões constantes, certo? Então, o professor que se torna um doutor, ele não pode só se concentrar na pesquisa dele, ele tem que trazer essa pesquisa para o plano externo também. Isso é muito importante. É dessa forma que se quebra o muro, tá? A universidade é pública, é aberta, mas a gente não pode também se escancarar, né? Não pode chegar qualquer indivíduo lá e... eu quero fazer um curso aqui, tá? A gente não suportaria isso, não teria estrutura física para isso. Mas uma estrutura intelectual, uma estrutura acadêmica legal, com essa montagem desses cursos, sim. Me pergunto isso porque você é uma pessoa que teve experiências fora da Bahia. Você tem 2 estadias na Alemanha, né, se não me engano, e tem uma na França, no exterior. E isso possibilitou a você uma abertura de mente, uma abertura de proposições para a sua arte, né, que muita gente não tem. Né? Exato. E é bem diferente viver isso do que ouvir falar ou aquela coisa entre ver o quadro ao vivo e na reprodução. Né? Exato. A primeira experiência eu fui como artista visual com trabalho na pintura. Foi a Alemanha. Né? Fui para passar 3 meses, fiquei 1 ano e meio na Alemanha. E de lá eu tive a oportunidade de ir para a Itália, de visitar outros países e visitar museus, tá? Então muda realmente completamente nossa perspectiva, né? Voltei para Salvador e aqui eu continuei minha profissão como professor, cheguei ao MAN, cheguei à universidade. Já na universidade tive a oportunidade de, através de um convênio, após terminar o mestrado também, de seguir para a França, para a Ilha da Reunião. Passei 40 dias lá trabalhando, fazendo uma residência artística com os alunos da universidade de lá, da Escola de Belas Artes da Ilha da Reunião, que fica no Oceano Índico, entre Madagascar e Austrália, né? Um lugar fantástico, uma ilha vulcânica. E mais recente em Portugal. Ano passado eu passei 3 meses em Portugal no processo de doutoramento, de estágio doutoral, onde eu pude morar na cidade de Aveiro, né? Com a bolsa da CAPES. E de lá, essa foi uma experiência também muito rica, que já foi no ambiente universitário de pesquisa, de passar 4 dias numa aldeia de pedras, né, somente com pouquíssimas pessoas habitando esse local, e o meu alimento para 4 dias certinho, não podia acabar, não podia, né, sobrar nada, porque tinha que voltar depois de 4 dias, tudo cronometrado. E coletar material, ter essa convivência com o outro, de outro país, sentir, até a luz da lua muda, né? Até a posição da lua em relação à Terra muda, então isso são dificuldades que eu procurei também driblar e vencer essas dificuldades, né?
E com certeza a gente amadurece. Essa sua experiência no exterior também se encaixa nas suas exposições. Você é uma pessoa que tem exposições na França, na Bélgica, na Alemanha, e Brasil, cidades pequenas e capitais. Né? Como é que você sente a recepção do seu trabalho nesses locais? Olha, sempre senti muito bem, né? São muitas perguntas, né? E como diz o nosso grande Caetano Veloso, filosofar só em alemão, né? E a fase da Alemanha foi rica, né? Eu tinha que falar inglês, falar alemão, né? E tinha que responder as perguntas deles, né? A convivência com artistas alemães, brasileiros, outros países da América do Sul também, isso foi muito bom. Eu tive participação lá no grupo de artistas latino-americanos, fizeram exposições juntas, né, em centros culturais importantes de Munique, né? Eu expus em Stuttgart, Munique, em Bremerhaven, no norte, Bremer também, são as cidades da Alemanha. Na França, na ocasião que eu trabalhava no MAN, fui levado junto com outros artistas para uma exposição também em Paris. Na Bélgica, foi organizado por um dançarino brasileiro que comprou uma obra minha aqui, acho que 3 peças minhas, ele expôs lá e colocou meu nome na exposição, isso foi bacana. Essa exposição eu não fui, mas eu tenho ela registrada, essa exposição. E da Ilha da Reunião também, né, porque foi um trabalho com os alunos e nós tivemos um galpão enorme para trabalhar e depois expor e acontecer as entrevistas. A receptividade sempre foi muito boa, né? Então, isso traz um retorno muito bom para o artista. Né? Esse mundo que você tornou tão próximo, né, de você, através de sua obra, começa tudo em Jequié, que é onde você nasceu. Me fala um pouco desse início, Jequié, depois outras cidades que você foi, até chegar a Salvador, quando você vem para estudar. Exato, né? Para estudar. Porque na sua fotografia dá para ver esse ambiente rural dentro dela. Então a pergunta é não só biográfica, mas tem essa ponte para o que a gente vai conversar depois. Exato. Jequié é o seguinte, Jequié foi minha cidade de maternidade, né? Então meus pais moravam em Itaquara. Meu pai é daqui de Salvador, minha mãe de Itaquara, se conheceram lá, casaram-se. E na época do meu nascimento eu não queria nascer, né? Então eu fiquei meio entalado. E eles tiveram que ir às pressas para Jequié, para eu nascer em Jequié, porque Itaquara fica próximo a Jequié. Então é a minha cidade mãe. E Jequié, eu gostava de ir lá, ia lá, mas não tinha nada afetivo assim em relação, não criei nenhum laço afetivo com a cidade, né? Itaquara sim, eu ia passar as férias lá com meus primos, né? Isso até o início da fase adulta, tá? Até hoje ainda vamos lá. E nesse momento agora desse trabalho, Itaquara e Jequié voltam muito forte. O ciclo começa a se fechar. Então esses quintais registrados, alguns aí estão em Itaquara, né? E Jequié eu não trouxe nada porque a temática não permitiu ir lá no momento fotografar, mas quando eu estava em Itaquara para essas 2 fotos que tem aqui, eu fui a Jequié fotografar a maternidade que eu nasci. Né? Recentemente, meu pai, às vésperas de fechar a tese de doutorado, meu pai me entregou o telegrama que ele passou para o pai dele comunicando o meu nascimento. Então isso é uma carga muito forte, né? E eu tenho uma carta que ele narra o meu nascimento, que é uma carta também muito forte. Eu tive um momento de desentendimento com meu irmão e ele, para apaziguar os irmãos, ele manda essa carta, né? E falando do meu nascimento, como eu nasci, quase morto, tá? Né? Aí eu digo sempre, olha, é por isso que eu tenho que viajar. Eu nasci, para nascer eu tive que viajar, então eu não consigo ficar sem viajar. Então o interior, o campo, né? Ele me diz muito. Tivemos também uma pequena propriedade rural lá em Itaquara, foi vendida há pouco tempo. Então eu trouxe nessas imagens, eu trago os resgates. É aí que entram as paisagens, lembranças, as paisagens memórias e as paisagens poéticas nesse meu contexto agora. Agora você pode perguntar. Que é a coisa do ambiente rural. Que é o ambiente rural. Né? Agora nisso você explora basicamente a luz, né? O primeiro ponto, olhando sua exposição, é uma exploração da luz, mas uma luz subjetiva, uma luz que está dentro de você. Então isso é o que chama atenção nessa parte
que você nos oferece como trabalho fotográfico. A partir disso vem a cor, né? Vem a cor. A exposição, ela tem uma cor muito escura, né? Esses quadros que estão aqui, Exato. ele tem uma cor muito escura. E o que mais me chama a atenção é que toda ela é um fruto de sensações suas. Sensações suas. São paisagens que são objetivas porque você as fotografou, mas são subjetivas por sua sensação daquela paisagem. Exato. Então, ela em si não é bem aquilo. Ela é o que você está nos oferecendo. Exatamente. Então, Você eu queria acertou. que você falasse um pouco dessa sua identidade poética, tá entendendo? Você talvez seja a palavra para fechar isso. Sei. Você tem uma identidade poética na fotografia através disso. Porque quando eu conheci você ainda na Escola de Belas Artes, você era pintor. E hoje pouco se fala do pintor Edgar Oliva, aí se fala muito do fotógrafo Edgar Oliva. Exatamente. Eu digo que eu sou sempre eu sou um artista visual, trabalho com múltiplas linguagens hoje, né? Mas também, claro, o fotógrafo, quando a gente atua com equipamento fotográfico, naquele instante eu estou sendo fotógrafo. Eu posso ser um fotógrafo, um escultor, né, um pintor, tá? E esse trabalho realmente ele resgata um tempo na minha vida, né? Então eu tinha que fazer um doutorado, eu queria fazer um doutorado e apesar de eu ter um outro trabalho guardado ainda, ele já foi exposto no MAN em 2000, mas ele ainda continua na incubadeira, tá? E que esse trabalho poderia ter sido a minha tese de doutorado, mas ele não foi. De repente eu estou de volta no interior, fugindo, né, um pouco do caos da cidade, no São João, e eu voltei para a nossa antiga propriedade rural, que eu sabia que íamos um dia passar adiante, e a lua, no dia da chegada, a lua se apresenta para mim e para meu irmão que estava lá comigo. E eu fiquei encantado com aquilo, uma árvore de siriguela, nós podemos ver naquela uma das imagens, iluminado pela luz da lua em uma sombra monstruosa, linda, sob esta árvore, tá? Então eu disse a ele, venha ver uma coisa e traga a minha câmera. Isso é uma outra coisa que poderia chamar a atenção, você não usa luz artificial, né? A tua luz é a luz natural. A luz natural. Posso estar equivocado, mas me parece isso. A luz da lua. No início eu comecei a fazer algumas interferências com a luz artificial, mas eu vi que ia cair no comum da fotografia, né, que alguns fazem, tá? Fotografia noturna, outros não, claro. Mas eu optei realmente em trabalhar só com a luz da lua cheia, né? Pela potencialidade dela, pela poética que ela desperta e por isso que essa palavrinha que você usou aí no início, que o meu eixo sensível, né? A minha tese passou a ter o título de Lume da Luna, Paisagens Poéticas, sendo que há aí um eixo de investigação que eu chamo de efeitos senso-emocionais a partir da iluminação da lua cheia, certo? A lua em si é um astro, né, que desperta poesias em muitos humanos, tá? Ela nos atrai o olhar, ela nos traz lembranças, tá? Então, quando eu passei a visitar essas paisagens e a poder registrá-las sozinho, tá? Então, as memórias renascem, ela sai do fundo da terra. A primeira exposição individual que eu fiz com esse trabalho foi no Rio de Janeiro, já no processo de doutorado, chamou-se O Nosso Claro Escuro. Mas não era o claro escuro da imagem, é o nosso, é o que está dentro, é aquilo que mexe e é aquilo que sai. E nessas pesquisas suas, que está a cor, está a luz, está uma identidade poética, está as sensações, há lugar para manipulação fotográfica? Muito pouco. O que acontece é o ajuste fotográfico, o que é feito também na fotografia química, né? Mais contraste, menos, tá? A gente faz hoje na fotografia eletrônica, já que haviam trabalhando com a fotografia eletrônica, digital. Então, eu fico em estado de tensão muito grande, porque o meu clique não pode ser desvirtuado pelo printer, aquele que vai imprimir a imagem, senão fica parecendo luz do dia, tá? Isso é um perigo, certo? Então eu fico até eu ver a imagem
eu fico tenso, preciso saber como é que ele regulou a luz, porque pode dar uma coisa que não é aquilo que eu imaginei, sei, não é? Então, quando a gente percebe nessas imagens, né, podemos ver e apreciar, algumas pessoas perguntam, isso é luz da lua? Não tem flash, não? Não, é luz da lua. Claro que aí entra o lado técnico, tem o lado poético e o lado técnico. Primeiro vem o lado técnico, depois eu vou interpretar aquela imagem. A manga, por exemplo, nesta imagem que a gente pode ver a manga sobre uma antiga banheira de uma sala de banho, ela começou a cair enquanto eu fotografava, sob um pé de manga no quintal da casa dos meus avós, onde eu brinquei com meus primos quando criança, tá? E eu pensei que caia na minha cabeça e que não caia sobre a câmera no tripé, 25 segundos aberto, registrando aquela luz e a manga caindo. Era um outro cenário. Eu pego a manga, olho, é uma manga que cai de uma árvore que meu tio plantou, um irmão da minha mãe, a gente chama a mangueira de tio Fernando. O tio Fernando era anão e essa mangueira produz uma manguinha pequenininha, super doce. Eu pego a manga e coloco no canto daquela banheira e eu continuo fotografando o cenário do quintal. Quando eu olho para a manga, é a poética da imagem, aquela manga, né? Era o forte de todo aquele contexto ali naquele momento, era a manga naquele canto da banheira. E eu fotografei aquilo de vários ângulos. Escolhi esta imagem que a gente pode apreciar, né, como a imagem símbolo daquela noite que eu estava no quintal dos meus avós, que a lua cheia foi 2 dias após o meu nascimento, da data de nascimento, e eu apresentei uma performance chamada Renascimento, exatamente para, né, reviver, né, ou mostrar o meu processo de surgir no planeta Terra. Mais ou menos isso. Né? Nenhum mago, nada de magia. Encerrar. Obrigado. Obrigado a você também. É isso aí, espero que tenha atendido. O programa Ateliê conversou hoje com Edgar Oliva, pintor e fotógrafo. Até o próximo programa.